ferramenta pode ser simples, mas a estratégia não. Uhum. A estratégia a gente tem que ser bem criativo e incisivo, focado. O iFood dominou o mercado quando a gente descobriu que, olha só, as pessoas não comem pizza todos os dias. A gente começou a fazer o quê? Trazer restaurantes diversificados para todas as regiões aí do país. Uhum. Então, quando você pegava o aplicativo para pedir delivery, no iFood você tinha a opção que você queria. Então, é hambúrguer, é sushi, é churrasco, o que for você tinha. Nos concorrentes, não. Nos concorrentes, eles ficaram estagnados lá atrás, onde a gente estava também, Uhum. vendendo o quê? Pizza. Olá, seja bem-vindo. Você está no Negócio Efetivo, podcast que você já sabe, traz ideias, inspiração, conteúdos, insights e muita conversa boa para você que gera o próprio dinheiro, você que empreende, você que gera emprego, enfim, você aí que está nessa jornada do empreendedorismo e construindo o seu negócio efetivo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pediu comida por aplicativo? Então, provavelmente você já foi impactado pelo meu convidado de hoje. Ele ajudou a transformar o iFood em uma das maiores startups brasileiras, saindo de 3,5 milhões para 200 milhões mês. Bem-vindo, Denis, e obrigado por estar aqui batendo esse papo com o público do Negócio Efetivo. Imagina, uma honra. Obrigado pelo convite aqui, Cido. Uma honra estar aqui participando do Negócio Efetivo. E eu imagino que a galera que está assistindo aqui quer realmente ver o Negócio Efetivo, né? Então, você que manda aqui, vamos que vamos. Sensacional. Bom, antes de mais nada, eu quero te dar um presente aqui do nosso podcast, tá? Ela abre assim do ladinho, isto, tá? É uma caneta e eu espero que você assine bons contratos. Opa! É uma caneta e uma lapiseira com este material aí, tá bom? Obrigado, meu amigo. Legal. E eu quero começar o seguinte, a gente sempre apresenta o convidado, mas eu gosto de dizer o seguinte, como é que você se apresenta? Se você estivesse numa mesa com amigos, numa praça de alimentação, no shopping, quem nunca ouviu falar do seu trabalho, como é que o Denis se apresenta? Eu falo isso porque a gente sempre deixa de complementar alguma coisa na apresentação, né? Sim, sem dúvidas. Eu tento começar sempre do mais importante para o menos, né? Então, geralmente eu falo, né, que eu sou... Então, você, ó, que tá assistindo, muito prazer, eu sou o Denis Nakamura, né, sou cristão, sou casado, né, tenho uma filhinha aqui de 3 anos e meio, aí vai fazer 4 daqui um tempinho, e eu costumo falar também que eu sou chiponês, né, eu sou chinês com japonês, né, então é Denis Cheng Nakamura, poucos sabem disso, agora vai um pouco mais pro ar aqui na internet. Mas o fato é que eu sou engenheiro, né? Então fiz faculdade, sim, fiz engenharia civil, engenharia ambiental, uma infinidade de pós-graduações aí. Quem acha que sai da faculdade e você não estuda mais está enganado, né? É eterno isso. E o interessante é que realmente eu fui um dos sócios executivos, né? Um dos sócios gestores aí do nosso iFood, né? Uma empresa brasileira aí que agora já vale aí, acho que mais de 50 bilhões de reais. Né? O número oficial é antigo, é de 3 anos atrás, mas é 28 bilhões. Enfim, e agora aí eu saí, né, do iFood, a gente fez outras empresas também, e agora a gente tem uma holding aí com algumas dezenas de empresas e movimenta também um bom dinheiro aí por ano. Sensacional. Ô, Denis, Vamos falar um pouquinho, porque quem empreende, o pessoal pensa que a vida estende um tapete vermelho, né, para o empreendedor. E nós sabemos que a realidade não é bem assim. Então, eu queria aproveitar a sua vinda aqui, a sua jornada, para você contar para a gente, assim, se você passou por fracassos. Quais foram os grandes fracassos? Quais foram os grandes acertos? Qual foi o maior erro que você acredita ter cometido nos negócios e que poderia servir de conselho para não faça isso, menino? Excelente, excelente, meu amigo. Ó, primeiro, então, acho que quem nunca fracassou, né? São poucos que realmente tiveram, talvez, o privilégio de não fracassar. Eu já fracassei diversas vezes.
o fracasso, não só a quebra da empresa, mas o fracasso também é constante, porque toda hora você está errando, tendo que arrumar, errando, tendo que arrumar. Então, eu levo dessa forma, mas, né, no contexto aqui, lá, a primeira empresa que eu fui criar, a gente já começou a dar certo, enfim, depois a gente fracassou. E também a segunda, em seguida, também a gente fracassou bem, né? Tava até comentando agora há pouco antes que, por conta dessa segunda fracassada, falida, eu fiquei com início de depressão e crise de ansiedade, né? Crise de ansiedade média, assim. Eu começava a tremer mesmo e tinha que parar no meio do dia. Então, acho que isso é normal, só que só um recado, eu vejo o fracasso com muito bons olhos, porque, para mim, quem queria fracassar, né? Ninguém quer fracassar, mas para mim o fracasso, ele é uma forma de Deus mostrar que talvez não seja esse caminho, seja outro caminho. Uhum. Eu comento isso porque eu não queria fracassar, como eu imagino que nenhum do pessoal que está assistindo a gente, e esse fracasso acabou vindo em boa hora, né, digamos assim, porque senão eu, pela minha vontade humana, eu ainda estaria lá na minha primeira empresa, que de longe não chega perto do que a gente construiu agora. Sensacional. E aí, no meu sininho aqui, se alguém puder trazer, porque isso aí já é um insight, né? Que normalmente quem nos acompanha sabe que de vez em quando eu coloco um sininho aqui para trazer um insight. Inclusive, eu vou pedir aí para ô, produção, pega lá pra gente o sininho. Porque às vezes a gente tem alguns apegos a determinadas coisas, a determinados negócios, que fazem com que você fique amarrado, sim, né? Sim. Então, é a história que uma vez eu ouvi, que é do foguete, né? Às vezes, você tem que entender que o que te trouxe até aqui, apesar de ser clichê essa frase, sim, não te levará adiante. Perfeito. Mas o desapego, o foguete, para entrar em órbita, ele larga o primeiro motor, ele larga o segundo motor, ele vai largando coisas no caminho para finalmente se livrar daquele peso e ir para a órbita. E às vezes uma coisa não está dando certo e você já tentou de todas as formas, às vezes é uma ideia sensacional, mas às vezes com as pessoas erradas, né? Isso que eu ia falar. E você fica insistindo naquilo, né? Como é que a sua cabeça de engenheiro toma decisões quando é hora de parar? Né? Quando é hora de pivotar, tentar alguma coisa diferente, talvez dar 2, 3 passos para trás para conseguir dar um salto maior para frente. Perfeito, perfeito. Ó, como eu comentei, eu sou cristão, né? Então, geralmente o meu processo de decisório, né, de decisão, é receber a demanda, né? Então, o que eu tenho que decidir? Aí, perfeito, penso um pouquinho, oro, aí eu penso um bocado, e aí depois eu acabo tomando a decisão, né? Porque aí dá tempo do Espírito Santo agir aqui. Perfeito, né? Então, realmente, essa questão de quando desistir é muito difícil. Muito difícil. Porque realmente tem vezes que Deus quer que a gente desista, né? Enfim, e tem vezes que realmente Ele quer que a gente persevere. Geralmente, né? Eu tento ver, trazendo para a nossa realidade, geralmente eu tento ver. Traz o sininho aí, eu quero tocar também assim. Pode trazer, não tem importância. Aqui. Boa. Obrigado. Geralmente eu quero... eu vejo... Oh, peraí. Isso. Boa. Não, mas geralmente eu realmente tento ver se o que está me bloqueando, né, de seguir adiante é realmente algo muito forte e não depende de mim. Tá? E quando eu oro porque as empresas, tudo é de Deus, né? Aqui a gente vai falar bastante de espiritualidade. Então, tudo é de Deus. Então, realmente, quando eu oro, eu falo... Teve uma vez que eu cheguei e falei, Senhor, a sua empresa está falindo. Eu não sei o que fazer, não. Então, se você quiser salvá-la, salve aí, porque eu não sei salvar isso aqui, não. Tá? É claro que eu era o presidente na época, né? Mas, realmente, tem momentos que eu oro dessa forma. E aí, só para deixar uma coisa talvez um pouquinho mais clara do exemplo anterior, outro fracasso foi quando eu fui demitido do iFood. Uhum. Eu, né, enfim, um investidor lá, ele tirou os fundadores do iFood, todo mundo saiu. Né? Cara, quem queria ter sido demitido? Ninguém. Só que sair do iFood me abriu portas para construir o que a gente está construindo agora,
que já movimenta um bom dinheiro, sabe? A gente não tá pequeno ainda, a gente já é um negócio grande. Já está num alto nível aí, né? Sim. No iFood você viveu um crescimento absurdo, né? Se você tivesse que resumir 3 fatores chaves, quais seriam esses fatores que fizeram dar certo? E se algum deles, se você puder trazer contexto que caiba em qualquer modelo de negócio, né? Porque você fazer muita coisa com caixa é uma coisa. Agora, você fazer, às vezes, tirando com a criatividade, com o esforço, é outra, né? É mais assim, é cultura, é postura, ou é caixa mesmo? Um pouco de tudo que você falou, viu? Acho que eu já posso levantar e ir embora já. Não, mas então 3 coisas. Pessoas, sem dúvida, né? Pessoas são o mais importante em qualquer empresa. Então, no iFood lá, a gente acabou criando, né? Eu contribuía, só quem criou isso é o Felipe mesmo, o fundador do iFood. Mas é a cultura das pessoas que estão lá dentro. Então, ele, com o jeitão dele, acabou atraindo pessoas semelhantes e a cultura virou uma cultura bem simples, prática e empreendedora. Então, todo mundo, todos os colaboradores do iFood tinham essa postura empreendedora. Aparecia um problema, eu vou resolver. Não é eu vou jogar para o lado, vou jogar para outra pessoa. Era eu vou resolver. E aí, na hora de resolver, era isso. Qual que é a forma mais simples de eu resolver esse negócio? Tipo, falando aqui de corporativo, às vezes a gente pensa, não, tem que contratar tal sistema para melhorar isso, processo e tal. Não, a gente começava com planilhas, por exemplo. Coisa mais simples que tem, planilha gratuita do Google aí, né? Vou pedir uma licença aqui. Olha aí, pessoal. Às vezes a gente pensa que você precisa do melhor software do mundo, você precisa da melhor infraestrutura do mundo, você precisa apenas ter o básico para se mover adiante. Ou seja, uma planilha pode ser a sua solução para o momento em que você está. Não deixar, às vezes, o que a gente vê na internet, no TikTok, no Instagram, fazer você se comparar. Porque, às vezes, você se compara, não, porque aquela empresa tem isso, aquela empresa tem 200 mil seguidores no Instagram, quem sou eu para competir? E como o Denis muito bem trouxe aqui, um dos pontos comece com o que você tem, o que você sabe. Desculpa, mas eu não poderia perder a oportunidade desse aprofundamento. Imagina, é exatamente isso aí. Então, pessoas, né, isso vem da cultura, e a cultura é basicamente a cultura do CEO. Então, se você quer pessoas legais, você seja uma pessoa legal. É basicamente isso. Então, você atrai esse tipo de pessoa, contrata, etc e tal. Então, sem dúvida, né, pessoas incríveis a gente tinha e, obviamente, ainda tem lá no iFood. O segundo é estratégia. Tá? Então, é muito importante, como você falou, ferramenta pode ser simples, mas a estratégia não. A estratégia a gente tem que ser bem criativo e incisivo, focado. Né? Então, como você falou, às vezes um concorrente seu tem 1 milhão de seguidores sei lá, no Instagram, ele consegue vender com facilidade. Beleza, eu não tenho, eu tenho 10 mil, acho que na verdade eu tenho uns 15 mil, 16 mil. Como que eu faço para vender tanto quanto ele, sem ter isso que ele tem? Aí criatividade e estratégia. Então, por exemplo, um grande salto do iFood, o iFood dominou o mercado, digamos assim, na época. O iFood não foi o primeiro, tá? Ele já nasceu, quando o iFood nasceu já tinha outros concorrentes e tudo. Mas a gente acertou um pouco mais do que os concorrentes, né? Então, uma estratégia bem interessante, o iFood dominou o mercado quando a gente descobriu que, olha só, as pessoas não comem pizza todos os dias. Então, quando a gente descobriu isso, a gente começou a fazer o quê? Trazer restaurantes diversificados para todas as regiões aí do país. Então, quando você pegava o aplicativo para pedir delivery, no iFood você tinha a opção que você queria. Então, é hambúrguer, é sushi, é churrasco, o que for você tinha. Nos concorrentes, não. Nos concorrentes, eles ficaram estagnados lá atrás, onde a gente estava também, vendendo o quê? Pizza. Porque era o restaurante mais fácil de você fazer parceria, era a pizzaria. Então, você vê que estratégia absurdamente interessante e essencial, né, em várias partes do negócio. Aqui eu estou falando estratégia da empresa no geral, mas estratégia comercial, estratégia de contratação, eu tenho um case muito legal, estratégia de operação. Então,
tudo é bem legal você pensar em estratégia. E aí, o terceiro ponto, caixa, dinheiro. A gente não consegue fazer nada sem dinheiro, tá? É absurdamente difícil, possível, é sempre possível, mas é muito, muito, muito difícil, improvável que você consiga crescer bem sem dinheiro, tá? Aí, anota aí, ó, quem está assistindo, as empresas inovadoras, elas costumam usar uma estratégia que a gente chama de Blitz Scaling. Escalagem blitz, rápida, relâmpago, né? E o que é isso? É ter dinheiro suficiente para você comprar as coisas que você não consegue fazer. Então, no iFood, ó, uma empresa vou chutar aqui, tá? Não tem nenhum número oficial, mas o iFood é uma empresa de 60 bilhões de reais. Para fazer isso, a gente acabou gastando ao longo do tempo, cara, uns 8 bilhões de reais. Então, você precisa de caixa. Caixa para quê? Caixa para fazer marketing, para fazer marca, para gerar lead, para contratar pessoas. Então, tem essa estratégia rapidamente aqui de Blitzscaling, ela simplesmente consiste de você sempre, constantemente pegar dinheiro, pode ser de investidor, pode ser de empréstimo, mas dinheiro mais do que você necessita. Então, eu preciso de 500 mil reais para fazer tal coisa, para escalar minha empresa. Beleza, não pega 500, pega 1 milhão, pega 800. Tá? Faz as contas, enfim, dos juros e pega 1 milhão. Aí que você começa a fazer isso, você vai para a empresa num outro patamar. Daí, seria legal eu ter 5 milhões. Beleza, então pega 6 milhões. E assim vai, porque aí você vai construindo a empresa sem faltar o principal combustível. Sem faltar combustível. Dinheiro é um grande combustível, né, Denis? Então, olha, anota isso, tá? Você precisa de dinheiro. E dinheiro nem sempre você tira do banco e dos investidores, que são boas fontes. Mas dinheiro a gente tira da cabeça. Sim, da cabeça. Né? Estratégia. E aí, se eu vou pegar no banco, ok, a conta fecha. Porque tem muita gente também que pega dinheiro para gastar, né? Na verdade, tá com caixa e bora! Não tem aquele cuidado com os custos, aí não para investir. Então, é aquela coisa que 5 mais 5 do jeito certo, com as pessoas certas e com a estratégia certa, pode virar 50. Perfeito. E 5 mais 5 sem as pessoas certas, sem a estratégia certa, pode virar menos 50. Não é verdade? Exatamente. Perfeito. Então, esse adendo, assim, eu acredito também, né, que Caixa, né, a gente sempre tentou trabalhar com capital próprio nos nossos negócios, na medida do possível, mas para escalar, para crescer rápido, buscar caixa. E vendas também, né? Eu gosto de dizer que, vende. Mas e se eu não conseguir? Vende, chuta a bola pra frente e depois você corre atrás pra ver se dá gol. Sim, não é verdade? Porque tem gente que fica assim, eu não vou vender porque... E se eu não conseguir entregar? O cliente, negocia prazo, traz gente, né? Eu costumo dizer que caixa cura tudo, né, Denis? Sim, quase tudo. Quase tudo. Posso contar uma historinha que eu lembrei agora? Por favor. Lá uns 6, 7 anos atrás, uma startupzinha estava começando ainda, tipo Airbnb, estava começando ainda, eles vieram atrás de mim, do meu sócio, para pedir dinheiro, né, de investimento. Aí a gente foi falar com eles, cara, ó, é que você falou vende, eu lembrei. Eles começaram com nada, era 3 sócios, aí eles contrataram 2 estagiários, alguma coisa assim. Tipo Airbnb, o que eles fizeram? Fizeram um site de internet com alguns imóveis lá, alguns poucos imóveis lá. Já com esse site, já tinha lá um link para falar com a nossa equipe, né, caso você tivesse interesse. Desculpa. E aí, olha que genial. Então, landing page, WhatsApp, na verdade ia para um formulário do Google, gratuito. Formulário do Google, né? Criava uma planilha gratuita do Google e isso ia para o WhatsApp do pessoal para eles entrarem em contato e vender. Por isso que eu lembrei dessa história. Só com isso, landing page, que eles gastaram, sei lá, talvez uns 2 mil para tudo, domínio, etc e tal, e outras ferramentas gratuitas, eles venderam 100 mil reais 6, 7 anos atrás, antes de começar a gastar dinheiro para criar o produto. Perfeito. Então, você vê, o pessoal começou a empresa, eles já tinham 100 mil reais para investir lá para criar o aplicativo deles, o que quer que seja na época.
Tá? Então é muito importante o que você falou mesmo. Não, legal, legal, né? E é isso, né? Dinheiro a gente não tira às vezes, tem várias formas de você fazer dinheiro, né? Mas principalmente a gente tira da cabeça. O resto são fontes. E o cliente pode ser uma fonte, o investidor pode ser uma fonte, o banco pode ser uma fonte, um fornecedor, um parceiro, né? A gente tem várias fontes para conseguir o capital que a gente precisa para girar o nosso negócio. Agora, você também é um educador, né? E como educador, mentor, curador de MBAs, o que você tira desse contato aí com os jovens empreendedores? Você gera valor para essa turma, mas você tira valor também dessas relações? Na parte educacional é mais uma... Tem alguns business, né? Como eu comentei, a gente tem alguns MBAs, algumas pós-graduações bem interessantes aí que a gente faz, que a gente vende, né? É barato, mas a gente vende. Mas, no geral, é realmente mais altruísta mesmo, tá? De vez em nunca aparece realmente um jovem lá que realmente os propósitos, os valores estão alinhados com a gente, o objetivo dele também, então faz sentido a gente contratar. Mas não é comum. Não é o padrão você internalizar essas pessoas. A não ser que realmente a pessoa tenha um alinhamento de cultura muito forte e tudo mais, né? Sim. E aí, na sua visão, qual é o papel da educação na formação dos empreendedores brasileiros? Porque antigamente a gente até tinha um ensino público um pouquinho melhor. Hoje está muito desafiador. A maioria das empresas tem... A indústria brasileira não evolui por problema de mão de obra. Né? Ela não tem... A gente tem todas as outras questões que a gente não vai entrar aqui, mas mão de obra é um grande gargalo. Né? Então, qual é o papel da educação na formação do empreendedor propriamente dito? Boa, excelente. Inclusive, você tinha perguntado lá no começo uma coisa, algo muito importante, né, para o pessoal não fazer, é não ter sócios ruins. O que é um sócio ruim? É um sócio, primeiro, que não tem os princípios e valores como os seus, um sócio que não tem os objetivos alinhados. Imagina que você vai abrir uma empresa que você quer crescer a empresa e vender por muitos milhões, o seu sócio não, ele quer ter a empresa para sempre. Aí começa a gerar conflito, enfim. E aí, por último, claro, sócios que têm habilidades complementares à sua. Então, eu sou bom nisso, eu preciso de sócios que são bons nessas outras coisas. Eu estou voltando com esse assunto agora, porque a educação ela é importantíssima, principalmente para os dois primeiros, tá? Princípios, valores, cara, você que está assistindo, não ache que isso daí a gente não muda, tá? Isso daí a gente sim vai melhorando, desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Você vai, enfim, tem várias formas de fazer isso. Uma delas é o que eu adoto, que são instituições aí, igrejas, enfim, que cuidam da nossa parte espiritual, né? Então, com isso, a gente precisa, né, o papel da educação é imprescindível para a gente moldar nosso autoconhecimento, nosso desenvolvimento e os nossos valores, enfim, nosso comportamento de acordo com o que o mercado valoriza, tá? Então, isso é o principal. Depois disso, eu vou para a educação para pegar habilidades, para ser melhor em programação, ser melhor em marketing, etc e tal, porque isso é um pouco mais fácil. Então, o papel da educação, hoje em dia, é imprescindível para que a gente melhore, né, nós mesmos, né, os profissionais, os empresários, para que a gente realmente tenha empresários de valor e comportamento correto. Sensacional. Você sabe que eu separei 16 perguntas para aproveitar bem aqui a sua vinda, mas ali ó, o produtor está dizendo que tem alguém batendo na porta ali. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou te fazer mais 2 perguntas assim para você ser, se possível, bem pontual para a gente aproveitar a sua experiência, né? As startups mentoradas aí por você já faturaram aí mais de 100, 200 milhões por ano, né? Você chegou a comentar, passa de 300 milhões aí, né? Quais são os padrões que você enxerga nas empresas que você mentora
de mais sucesso, ou seja, aquelas que decolam e aquelas que acabam eventualmente não prosperando? Perfeito. Então, primeiro, sócios mesmo, como a gente falou. Então, os sócios, eles precisam ser sócios com objetivo, focados, né? E como eu falei, com valores compatíveis, porque aí são sócios que realmente vão trabalhar, né? Tem algumas empresas que eu já tive que expulsar, digamos assim, porque não é só andar comigo, precisa realmente se dedicar, né? Então, sócios primeiro. Outro padrão muito, muito importante é modelo de negócio. Então, a gente estava falando até no almoço aqui, eu já ajudei, enfim, alguns e-commerces, por exemplo. E-commerce, qual que é o problema? É muito legal, um negócio escalável, virtual, né, digital e tal, mas qual que é o problema? Imagina que eu vou vender aqui uma caneta que eu acabei de ganhar pro Cido aqui, e eu vou vender para ele, eu vou ter que fazer marketing e um pouquinho de comercial, enfim, para vender essa caneta para ele. Aí, beleza, faturei meu dinheirinho aqui, mês que vem eu vou ter que pegar a outra e fazer a mesma coisa. Investir tempo, dinheiro de marketing, comercial, para vender a outra caneta para ele, para eu faturar aqui nesse outro mês. Então, isso daqui é um modelo de negócio que, obviamente, é digital, é escalável, mas não é exponencial. Então, hoje, o que está na moda, né, já há um tempo, são as assinaturas, mas tem jeito certo de fazer assinatura. Um exemplo bem bacana que eu gosto é um menino que chegou para mim muitos anos atrás. Ele falou, eu tenho uma barbearia e estou fazendo por assinatura. Então, com assinatura, ele não tinha mais a preocupação de toda vez que alguém ia lá cortar cabelo, fazer a barba com ele, ele não tinha a obrigação de vender de novo para ele. Tipo, te vejo daqui um mês, te vejo daqui 3 semanas, porque já era assinado. Então, ele gasta esse dinheirinho, esse tempo, esse marketing para vender para novas pessoas. Esse é o modelo do Netflix, do Spotify, e aí a gente vai acumulando e vai crescendo tão rápido. E iFood, obviamente. Trocar valor por dinheiro, né? E não coisas, às vezes, né? Então, junto com a coisa que você entrega, tem que ter um valor percebido relevante, né? Perfeito. Isso é absurdamente bom. Então, tudo que for assinatura e tal, geralmente é mais rápido e mais fácil de crescer. Bom, para concluir, com um aperto no coração aqui, se você pudesse dar uma única frase para resumir o futuro do empreendedorismo no Brasil, qual seria? Qual é a sua visão? O país tem jeito? Ou o empreendedorismo tem jeito apesar do país? Qual o seu olhar assim? Bom, a gente vê a escalada de impostos, né, que está tendo e praticamente sempre vai ter, tá? A gente fica chateado, mas o Brasil ainda não é o país mais caro de impostos. Somos um dos, mas a gente ainda não está em primeiro lugar, então dá para piorar bastante, tá? Mas apesar disso, o empreendedorismo ele é realmente um bom movimento aí que pode, sim, não salvar, deixa eu ver, o fiscal aí do tributário do Brasil, mas ele pode sim salvar a sociedade, sabe? Então, a gente estava comentando antes também, né? Fazendo algumas empresas crescerem, cara, milhares de postos de trabalho que a gente acaba criando, né? E a gente também consegue ajudar todos os lados. Então, não necessariamente quando a gente abre uma empresa, a gente tem que tirar valor de alguém para a gente ganhar o nosso valor. A gente consegue ajudar. Então, uma empresa nossa, por exemplo, ele presta serviço para a operadora de saúde, tipo Amil, Unimed, Bradesco, e com isso a gente faz com que a operadora ela economize dinheiro e preste um serviço melhor para os pacientes. Então você vê, a gente ganha, porque a operadora paga para a gente, a operadora ganha porque economiza dinheiro e o paciente ganha porque é atendido mais rápido e melhor. Então dá sim, com o empreendedorismo a gente consegue ter a criatividade para criar esses mecanismos aí fantásticos de melhorar a sociedade, né? Sensacional, quero agradecer por você compartilhar esses conteúdos práticos e inspiradores aí com a nossa audiência aqui do NEcast. E para quem está aí nos ouvindo, que soluções que você tem que eventualmente, se a pessoa quiser, sei lá, falar com o Denis, você responde no Instagram, tenha uma equipe, conhecer o seu ecossistema, entender a sua mentoria, os seus grupos de apoio, enfim, te apresentar uma ideia de negócios. Qual o caminho?
Boa, excelente. O Instagram é ótimo, então é Denis Nakamura, né? Denis com 2 N. Vai ficar passando aqui embaixo, a nossa produção vai colocar. Ah, boa, boa. Pode mandar direct lá, geralmente sou eu que respondo, então tenha paciência, porque eu demoro um pouquinho, né? Não tenho milhões de seguidores, mas mesmo assim a vida é bem corrida. E aí sim, a gente tem, obrigado por isso, a gente tem alguns grupos aí de clubes, né? Que a gente fala de negócio, que a gente ajuda os empresários a se desenvolverem melhor, não só nos negócios, né? Vendas, estratégias e tudo mais, crescer, claro, todo mundo precisa. Mas também eu gosto de ajudar onde eu posso, né? Onde eu tenho conhecimento, na parte espiritual e familiar das pessoas. Sensacional. Realmente, a família, no geral, a família do empresário no Brasil é muito desprotegida. Tanto financeiramente, se der algum problema, né, na empresa e tudo mais, mas também desprotegida de mecanismos legais, né? Enfim, que a gente desconhece. Existem, mas a gente desconhece, para que a gente tenha uma família mais próspera e mais tranquila, né? Mais unida. Denis, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela oportunidade de bater esse papo com você. Eu, de verdade, vou querer continuar esse papo, ainda que seja online, tá num estúdio virtual, porque eu sei que a sua agenda é extremamente desafiadora. A gente acabou ali ficando na atividade antes do evento e a gente precisa liberar esse estúdio aqui. Mas você que está nos acompanhando, você já sabe. Segue, compartilha, marque o empresário que realmente precisa ouvir as coisas que nós dissemos aqui. Suas palavras finais, obrigado. Amém. Não, só agradecer mesmo, Círio. E que, Círio, assim como a gente, né? A gente apoia alguns empresários, tal, você também, né, Círio? Então, que a gente realmente possa incentivar cada um de vocês a procurar mentores, a aprender com os erros deles e, obviamente, com os acertos também, né? É isso aí. Este foi o Negócio Efetivo e nós nos vemos na próxima edição. Tchau!